Olá, tudo bem? Vamos juntas para mais um episódio É Tempo de Florescer? Hoje aqui mudei um pouquinho o cenário, estou na mesma sala, na minha sala, mas a minha mesa está ocupada porque eu vou ter um compromisso depois, então para não deixar de gravar o vídeo, porque a mesa está ocupada, eu disse vou trocar um pouquinho aqui o cenário. Mas o que importa é o que nós vamos conversar hoje, não é verdade? Então, eu estava refletindo, né, desde a semana passada, sobre nos revestir da armadura de Deus, né? Que Paulo está falando sobre isso lá em Efésios 6. Eu não quero entrar agora já para falar só sobre isso, mas eu quero falar sobre algo que fala no início. Quando Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. A nossa luta é contra toda a potestade, é contra os demônios, é contra todo plano maligno, né? Nas regiões celestiais. Deixa eu ler essa passagem rápida aqui, só para poder passar para você certinho como está na palavra. E eu tenho um testemunho até sobre isso, eu não lembro se eu já compartilhei com vocês. Que está lá em Efésios 6:12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, ele está dizendo que não é contra seres humanos. O teu inimigo, a tua luta não é contra o teu marido, contra o teu filho, contra a tua sogra, contra os teus pais, contra o teu colega de trabalho, o teu chefe, enfim. A tua luta não é contra carne e nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, o nosso inimigo é o diabo. É ele que usa pessoas. E muitas vezes a gente, né, por não ter sabedoria, não ter discernimento, não ter o entendimento, né, correto, a gente acaba lutando, né, com o nosso marido, o nosso filho. E como que é esse lutando? Gritando, brigando, gerando contenda, né? Ficando magoada, ferida, quando na verdade quem está usando a boca, quem está usando a vida muitas vezes do nosso filho, do nosso marido, nós temos que ter a sabedoria e o discernimento de entender quem está por trás disso. Quem é que mais quer te ver destruído? Quem é que veio para matar, roubar e destruir? Quem é o maior inimigo de Deus? E, consequentemente, nosso inimigo. Hein? Não é o teu marido, não é teus filhos, não é verdade? Não é a tua esposa. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter bem claro. E eu vou confessar algo para vocês. Por muito tempo, eu fui essa mulher, né, que não tinha sabedoria e vivia batendo de frente com meu marido, querendo bater de frente com tudo e todos. Né? Quando eu trabalhava CLT, eu batia de frente com os meus chefes, eu tinha uma grande dificuldade em respeitar liderança, porque isso depois eu fui entender, tinha muito a ver com meus traumas de infância. Então, como a minha autoridade na infância, né, meu pai e minha mãe não cuidaram, não supriram, então o que aconteceu? Eu me tornei uma adulta completamente difícil em lidar com lideranças, né? E eu sempre tenho uma frase no meu livro que eu falo que por trás de todo adulto difícil existe uma criança ferida. Então eu era uma adulta difícil, só que existe uma criança ferida por trás. E enquanto a gente não entende isso, enquanto a gente não cura isso, enquanto a gente não permite que o Senhor entre no nosso coração e cure todas as dores, todos os traumas, infelizmente, nós vamos viver uma vida que era para ser abundante. Nós vamos ter uma vida muito reduzida de viver essa abundância. Porque quando a gente não entende, a gente acaba lutando
com as pessoas erradas e usando as armas erradas. Então, vai ter momentos em que, quando você sabe, entende quais são as armas espirituais, você não vai mais lutar aqui, né, com as armas físicas, que é o grito, que é a mágoa, sabe? Que é a ofensa. Não, não. A palavra de Deus em Provérbios fala que até o tolo, ele se passa por sábio quando ele fica em silêncio. Então vai ter momentos em que você vai querer gritar, a tua justiça própria vai querer gritar, você vai querer se defender, se justificar, mas naquele momento mesmo que você tenha todos os motivos para isso, o Senhor vai dizer assim: silencia, apazigua. Eu lembro que o Senhor um dia falou para mim assim: filha, eu te chamei para ser uma apaziguadora dentro da tua casa. E apaziguar o quê? Muitas vezes o meu marido falava algumas coisas com os meus filhos e aquele jeito de homem, né? Então, às vezes era, no meu instinto de mãe, eu achava um pouco grosseiro. E só que naquele momento eu não poderia defender os meus filhos e ir contra o meu marido na frente dos meus filhos. Muitas vezes eu fiz isso. Para, por que tu tá falando assim? Olha como tu tá falando, olha que grosso. Totalmente errado. Então eu fui aprendendo aos poucos e quando estávamos só nós dois, eu dizia: amor, eu acho que tu, né, eu não ia já cobrando, mas eu dizia: amor, eu acho que talvez você pegou meio pesado aqui, vamos falar com mais cuidado, não é deixar de educar, né, deixar de impor limites, mas é o cuidado que a gente tem com as palavras, e até porque a língua, ela tem o poder de abençoar ou amaldiçoar, então nós temos que tomar cuidado, porque nós, muitas vezes, o que está saindo da nossa boca está amaldiçoando a nossa casa. Né? Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos, não verbalize aquilo que você não quer ver manifesto. E da outra forma também, se você é uma mulher que sabe usar a boca com inteligência, com intencionalidade, então declare coisas boas. Se você quer ver coisas boas, declare. Como ela disse, se você não quer ver manifesto, não verbalize. Então agora, por outro lado, se você quer ver a tua casa feliz, abundante, abençoada, profetiza isso. Profetiza isso, porque uma das armas, né, da armadura que Deus nos concede é a espada, e a espada é a palavra de Deus. Eu estou fazendo um estudo sobre a armadura de Deus, sobre cada, né, parte da vestimenta desse soldado, e eu quero trazer para você. Talvez até amanhã eu consiga terminar, e talvez no vídeo de amanhã eu grave isso para você. Só que hoje eu quero começar a introdução, né, desse assunto. Primeiro a gente precisa entender, então, que o nosso inimigo não é quem está do nosso lado, mas nós temos que ter esse entendimento espiritual de que o diabo, ele é o nosso grande inimigo e ele vai fazer de tudo o que for preciso, necessário, para fazer a gente acreditar que o nosso inimigo é o nosso filho, nosso irmão, né? Enfim, aquele que está do nosso lado, nosso próximo, para que a gente viva realmente no meio de briga, confusão, contenda, ciúmes, ira. E isso não é fruto do Espírito. Lembra que eu já falei para vocês? Tudo isso é fruto da carne. Então, muitas vezes eu fui essa mulher que não foi sábia, né? E eu batia de frente com o marido, com o chefe, com quem fosse. E aí a gente vai aprendendo, né? E glória a Deus por isso, que a gente vai aprendendo, que o Senhor vai transformando a gente, né? De fé, de glória em glória, todos os dias a gente vai aprendendo. E a gente precisa estar comprometida com isso, né? Porque Deus, ele quer que a gente pratique, não só fale, mas a gente viva aquilo que a gente tem aprendido, aquilo que a gente tem lido, aquilo que a gente tem aprendido da palavra. Ela precisa ser praticada. E eu lembro que, eu não sei se eu já contei isso para vocês, mas eu vou repetir, talvez alguém que vai entrar aí vai precisar ouvir. Em um certo momento, eu tinha passado por um processo de
pedir perdão para uma pessoa. E eu fiz esse momento como Deus me mostrou, pessoalmente, lavei os pés. A gente teve um momento muito especial, pelo menos para mim foi especial. E o perdão, lembra? Nunca é sobre o outro, é sobre você. Então, se foi especial para mim, se foi verdadeiro para mim, já bastou. Já tá tudo certo. E porque muitas vezes, gente, a outra pessoa, ela não vai responder às vezes o que você gostaria de, eu te perdoo. Às vezes ela vai vir com justificativa, ela vai vir com acusações e tá tudo bem, né? Quem precisa estar ciente disso naquele momento de que o perdão é sobre você, é você que está lá vivenciando esse momento, não a outra pessoa, né? Porque se você chegou ao ponto de ir lá e partir para esse momento do encontro, do lava-pés, enfim, como o Senhor te direcionou, é porque você já está capacitada para viver aquele momento. Você não tirou da tua cabeça simplesmente da noite pro dia e foi. Opa, bateu aqui, né? Então, por isso que eu sempre falo, tenha cuidado, faça com orientação do Espírito Santo, deixe primeiro o Espírito Santo gerar esse perdão dentro de você, né? Para quando você for tomar a atitude, se posicionar naquilo que o Espírito Santo te mostrar, você não saia dali mais ofendida. Porque às vezes não vai acontecer nada daquilo que você esperava, mas vai acontecer exatamente aquilo que precisava acontecer. É você liberar, é você, sabe, ser livre daquilo que te aprisionava. E aí aconteceu tudo isso e foi maravilhoso para mim, foi muito verdadeiro. E perdão a gente escuta que é uma decisão, né? Então assim, independente do que a pessoa faça depois daquele momento, independente do que ela faça, você precisa continuar nessa posição de perdoar. E eu lembro que, eu acho que uns 7, 8 meses depois, essa pessoa mandou uma mensagem para mim, assim, fora de si, ela gritava, ela me xingava, ela falava, gente, foi uma loucura. Eu juro que quando eu ouvi o áudio, o meu coração acelerou, porque eu não esperava aquilo que estava acontecendo. Só que minutos antes de eu ouvir esse áudio, eu estava limpando meu banheiro e do nada o Espírito Santo falou para mim assim, filha, começa a repreender palavras de maldição sobre a tua vida, sobre a tua casa. E eu falei, amém, né? Falei, que estranho, né? Assim, do nada, né? E aí eu comecei. Eu rejeito toda a palavra de maldição contra a minha casa, minha família, eu cancelo, eu anulo no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém. Saí do banheiro, fui pegar meu celular e estava ali esse áudio. Então eu já entendi que olha só como o Senhor já estava me preparando para aquilo. Então, gente, ali já tinha que ter o entendimento de que isso que está acontecendo não é natural. Isso não é aqui, é nas regiões celestiais, é espiritual. E aí naquela hora o meu marido escutou o áudio, ele estava junto, né? Porque eu escutei o áudio sem imaginar o que poderia estar ali, né? Sem esperar. E aí ele falou, me dá esse telefone aqui, eu vou ligar para essa pessoa e tal. E naquela hora, sabe, o poder de Deus agiu na minha vida. E eu olhei para ele e falei assim, não. Sabe uma coisa que veio forte no meu coração naquele momento? Eu falei, não, eu não volto mais para lavar pé, eu não volto mais para pedir perdão, eu não vou voltar nos caminhos em que eu já encerrei. Sabe, naquela hora me veio um discernimento que eu falei assim, eu não vou voltar. Foi tão difícil esse momento, foi tão difícil chegar e fazer o que tinha que ser feito, quebrar orgulho, as resistências, sabe, a tua justiça própria. Foi tão difícil para mim perder assim, porque tudo que o diabo quer é que você caia novamente, que você se arrependa do que você fez. Olha aí, não deveria ter feito, olha aí, olha aí, vê se adiantou alguma coisa. É isso que ele quer que você se arrependa de fazer o que Deus tem pedido. Ele quer que você se arrependa de obedecer. Mas eu quero te dizer uma coisa, obediência que te protege. Continue obediente. E aí naquela hora eu falei assim, amor, vem cá, vamos orar. Na hora, né, o Espírito Santo trouxe assim, sabe, com muita convicção para mim. A tua luta não é aqui, a tua luta é... Ei, pega a arma certa. A minha arma, naquele momento, o que o diabo queria que eu pegasse como arma era o ataque. Era revidar. Era olho por olho, dente por dente. Ei, levou, bateu, levou.
Ei, no reino de Deus é totalmente o contrário. Lembra que Jesus disse, ei, se te ferirem a face, dê a outra. Ele estava falando sobre isso. Não é sobre, vem cá, dá na minha cara, me quebra. Não, 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 não. Ei, é você. Naquele momento eu estava dando a outra face, não caindo naquilo que o diabo queria que eu caísse. Ele queria que a arma que eu usasse naquele momento fosse carnal. Mas naquele momento eu precisava usar as armas espirituais. E naquele momento eu peguei nas mãos do meu marido. E eu falei, a gente vai orar agora. Gente, eu apertei tão forte a mão dele. Gente, eu guerriei. Eu não sei o que estava acontecendo, porque né, a nossa luta não é física, é espiritual. Então assim, ó, muitas vezes você não vai ver, você não vai estar vendo. Gente, eu peguei na mão do meu marido com força assim, ó, e com uma ira, mas do diabo. Naquele momento eu me irei contra o diabo. Eu falei, diabo, Satanás na minha casa não. Chega! Você já fez bagunça demais aqui dentro. E aqui dentro você não tem mais autoridade. Você não vai fazer com que eu me arrependa. Eu não me arrependo do que eu fiz. E essa pessoa continua sendo perdoada por mim. Ela continua tendo o direito pelo qual eu fui lá, que era o meu perdão. Ela continua sendo perdoada por mim. Eu não vou sair desse lugar. Porque eu sei o que me custou. Eu sei como é difícil ser tratada no orgulho, na soberba. E eu falei assim, agora que eu aprendi a colocar toda essa sujeira debaixo dos meus pés, na minha casa eu já deixei muitas vezes. Eu dei muita legalidade para ti, sem saber. Mas agora não. Agora quem reina aqui é o Espírito Santo de Deus, é o Espírito da paz, da ordem, sabe? Do amor, da paz, e eu não vou deixar você roubar isso de mim. E eu falei, sai daqui em nome de Jesus, e guerriei. Que quando a gente parou, a minha unha ficou até na marca, na mão do meu marido. Porque realmente eu peguei um ódio. Eu acho que se eu pudesse ver ele, eu tinha dado uma camaçada de pau nele. Mas eu dei uma camaçada de pau nele com a palavra, com a arma certa. Eu peguei a minha espada, que é a palavra, e finquei naquele diabo do inferno e acabei com aquilo que ele queria destruir dentro da minha casa. E ali eu silenciei e eu falei, amor, você vai fazer o que você tem que fazer e eu vou continuar limpando a minha casa. Aí passou um tempinho assim, umas horas, aí eu acalmei, né, porque claro, o corpo entra nessa adrenalina toda, né, imagina, eu estava guerreando, tava ali guerreando e aqui ó, pá, 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 pá. E aí eu parei, fui esquentar minha marmita para comer e peguei o telefone para gravar um áudio e contar para Karina. A Karina é uma amiga, esposa do Darlan, que é um pastor amigo nosso. E eu queria compartilhar com ela aquilo, porque depois que passou tudo, eu falei, gente, que foi aquilo? Sabe assim, na hora eu tava tão envolvida ali que eu... E aí, na hora que eu tava gravando o áudio para ela, gente do céu, abriu uma visão. E eu vi que realmente existia um demônio. Eu vi a cena dela essa pessoa gravando o áudio, mas não era ela. Era um bicho, um demônio tão furioso. Eu vi uma coisa furiosa fazendo assim. E eu... Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, filha, hoje você viveu na prática o que a palavra diz, que a nossa luta não é contra carne e nem sangue. Gente do céu. Entrou uma alegria dentro de mim e eu comecei a pular aquilo que veio para me matar. Eu tava pulando de alegria, eu dizia, eu entendi porque entrou algo dentro de mim que eu não sei explicar, uma convicção, uma certeza, sabe, uma paz de que assim, meu Deus, como que eu consegui, se não fosse pelo poder de Deus que atua na minha e na tua vida, sabe, naquele momento eu poderia ter perdido tantas coisas ali. E ali eu tenho certeza que eu pude testemunhar Jesus na vida dela, só por ter ficado quieta. E sem contar que uma dos momentos em que ela mais me atacou foi no ato que eu tinha feito lá. Tu vem aqui lavar o pé, meu pé. Ela falava do lava-pé, ela falava do perdão.
Ela falava da minha vida com Deus. Ai, vocês não têm ideia como aquilo ali veio assim, ó. Era um prato cheio. Mas era um prato cheio para cair ali. Eu tinha todos os motivos para ter caído, ter pego aquele telefone e ter dito assim, o quê? Mas, gente, eu vou dizer para você, o silêncio, o não revidar, o dar a outra face. Ah, meu Deus! Isso é libertador, isso é cura para você, é cura para tua casa, você está protegendo a tua casa, o céu está olhando para você e dizendo, eu imagino Deus dizendo assim, ó, não, vem cá, chamando os anjos, olha lá, certo, né, tava todo mundo, porque eu tenho certeza que os anjos de Deus estavam ali comigo naquele momento também, né, ajudando ali, e aí, de repente, o Senhor fala assim, ei, segura aí, segura, falando para os anjos, segura, ó, não, ela não revidou, ela foi orar. Os anjos só ficaram ali, ó, só ao meu redor, porque eu usei a espada e eu venci aquilo que queria me vencer. Então, eu quis trazer isso para você e eu fiquei tão feliz, gente. Eu pulava dentro da minha casa porque eu disse, meu Deus, e aquilo tudo que parecia assim, né, que, meu Deus, né, ia me matar. Eu olhei, aquilo se tornou tão pequeno. Eu falei, quando você silencia, quando você pega a arma certa, a arma certa é certeira, gente. É certeira. Imagina tudo que o diabo queria que eu revidasse. Ela ia gritar de lá, eu gritar daqui, aquela loucura toda. E de repente, daqui a um tempo, Deus ia dizer, filha, você vai ter que se posicionar e ir lá pedir perdão de novo. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios, olha só. Então, por isso, assim, ó, cuidado para não voltar para os lugares que Deus já te tirou. Minha linda, meu lindo, cuidado. Porque olha só, aí eu ia ferir ela, né? Lógico, né? Então, eu ia revidar e ia ferir ela. E olha o que Provérbios fala sobre um irmão ferido. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Mas vamos pegar aqui, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Ou seja, Deus já tinha preparado um momento. Deus já tinha preparado a terra do coração dessa pessoa, a minha terra do coração, para que eu pudesse viver aquele momento em paz, que eu pudesse, né, entregar para ela tudo que eu tinha, o meu amor, o meu perdão, né? E eu dei com todo o meu coração. Agora, se eu caio nessa armadilha, porque isso foi uma armadilha, cuidado! Cuidado, porque a isca de Satanás é a ofensa. Ali ela me ofendeu nas coisas que são os meus princípios e que eu fiz com toda a verdade. Tipo, gente, ela falou de uma coisa que eu fui lá e dei com todo amor. A primeira coisa que tu ia dizer assim, isso não é justo. Mas não é a minha justiça, é a justiça do meu pai, eu entreguei para ele. Naquele momento, quando você luta com a arma certa, você, entregou pro pai. Não é você, não é você. Então, olha só, Deus preparou todo aquele momento lindo, maravilhoso. Aí já pensou se eu ofendo ela naquele momento? E aí, depois eu vou ter que ir de novo lá. Porque eu sou uma filha de Deus, eu vou ter que, em algum momento, eu ia ter que pedir perdão de novo. Porque fui eu que me perdi, é eu que entendo, é eu que caminho com Cristo. E aí ela ia estar ofendida. Vocês acham que seria fácil para mim conquistar de novo esse lugar de lá, pedir perdão? Claro que não. Seria, ele fala que é mais difícil conquistar o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Então, não volte para os lugares que Deus já te tirou. Sabe? Eu virei a página. Eu não quero mais voltar. E uma das coisas que mais gritou para mim, eu não vou voltar. Eu não vou voltar por caminhos que Deus já me fez trilhar e eu já encerrei. Eu já fui lá, já encerrei, já limpei, eu não vou voltar. E o diabo, ele quer isso, que você viva em círculos, que você viva voltando e caindo, sabe, na lama, e aí volta, aí se suja de novo e vai. Não permita mais. Isso é uma decisão que eu e você precisamos nos posicionar. Então,
naquele momento, assim, eu disse, meu Deus, eu entendi. Aí eu dizia pra Karina, Karina, eu entendi. E ela, glória a Deus, meu Deus, né? Foi um momento muito maravilhoso. Aí no outro dia, claro, meu corpo, né? Aí só tava eu em casa e eu fui chorar pra quem podia, né, me ajudar. E me deu assim, aí eu parei, pensei em tudo que aconteceu naquele dia e eu falei, acho que era uma quinta-feira e aí na sexta-feira eu falei assim, pai, o que foi isso ontem? O que aconteceu? Meu Deus do céu! E eu comecei a chorar, porque aí parece que passou toda aquela adrenalina, né? E ele falou, filha, você foi provada e aprovada. E você está indo para um novo nível. Maiores níveis de autoridade. E ele falou, estou te dando novas divisas. Divisas, para quem sabe, para quem entende, são novos níveis dentro do exército. E nós realmente estamos a gente faz parte desse exército de Cristo. E a gente não pode sair para guerrear de qualquer jeito. A gente não pode sair para guerrear sem proteção, sem o capacete, sem a espada, sem o escudo. E é disso que eu quero falar com você. Como se proteger? Então você precisa ter o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada, que é a palavra, e o escudo da fé. Então, né, terminando esse estudo, eu quero trazer para você como você revestivos. A gente precisa se revestir, é vestir essa roupa. Quer dizer que a gente não tem ela ainda, a gente precisa entender para vestir. E para a gente saber que naquele momento a nossa luta não é contra carne nem sangue. Naquele momento a nossa luta é nas regiões celestiais contra todo o mal. Então cuidado para você não ficar caindo na cilada de Satanás. Cuidado para você não ficar caindo na isca dele. Cuidado quando te ofendem. Cuidado quando você não consegue segurar a tua boquinha fechada e tem que estar sempre dando a última palavra, sempre tem que falar, sempre tem que revidar, sempre tem que perguntar o porquê. Não. Quer ter paz? Silencia. Quer ter paz? Silencia. Muitas vezes a paz não está no falar, ai, pelo menos eu botei tudo para fora. Ei, cuidado. Isso aí é papinho. Isso aí é papinho, é crença. Você não anda pela crença, você anda pela verdade de Deus. Palavra. Se você obedecer, você vai viver uma vida abundante, uma vida em paz. Aquilo tudo que você está correndo para buscar, a hora que você silencia, que você se torna uma apaziguadora, a hora que você acalma. Então lembra que eu falei que Deus disse, né? Você é uma apaziguadora. Então assim, não é só a apaziguadora de ir lá no marido e falar para pegar mais leve com os meninos. Mas também eu já fui nos meus filhos. Quando eu vi que o meu marido às vezes, né, pegou um pouco mais pesado, eu esperava um pouquinho a poeira baixar. E eu dizia assim, filho, o pai, ele só quer o melhor para nós. E ele quer que você cresça, que você aprenda. E aí eu começo a trazer, sabe, o ponto bom do pai, as coisas boas que ele faz, sabe? Começa a apaziguar. E quando eu vejo que dessa forma eu não estou conseguindo, o que eu fazia? Preparava uma mesa, um jantar, disse, eles gostam de comer tal coisa. Eu ia lá, preparava. Porque para trazer para a mesa, aí na mesa a gente dá ali conversar, comendo, daqui a pouco um estava abrindo o coração, o outro abria, e ali a paz reinava novamente. Então que a gente seja apaziguadora, que a gente seja essa mulher termostato, que sabe medir a temperatura do seu lar, que sabe como se posicionar, que sabe manusear bem essa espada. Essa espada, muitas vezes, eu peguei para ferir as pessoas com a palavra. Olha aqui, você é homossexual ou não sei o quê, olha aqui o que a palavra fala. Não sabia de nada, era uma ferida querendo ferir. Então eu pegava a palavra para ferir. E quando a gente parte de um lugar de dor, nós vamos ferir. Agora, quando a gente parte de um lugar de amor, a gente usa a palavra verdadeiramente como ela é, amor. Deus é justiça, Ele exorta, mas sempre partindo do ponto do amor.
Ele até nos exortar, ele nos exorta em amor. Ele não nos acusa, ele não nos condena. Muito pelo contrário, ele traz para perto. Ele mesmo diz, vem como está. Aí ele vem, ele cuida e depois ele ensina, porque ele quer que a gente aprenda. E a gente não aprende apanhando, a gente não aprende sendo acusada, com condenação, não. A gente aprende em amor. Oh, coisa linda! Então, eu quero deixar mais esse vídeo para você, esse testemunho, que você medite em Efésios 6 e possa já começar a entender um pouquinho do que é a armadura de Deus. E eu te espero no próximo episódio para que a gente converse sobre a armadura de Deus e o que significa cada parte dessa armadura. Amém? Que Deus te abençoe com sabedoria, com discernimento, com paz, com autoridade, porque a autoridade vem de lutas vencidas. Então, naquele momento que eu venci aquela luta, eu começo a ganhar mais autoridade. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha sabedoria, discernimento, entendimento para saber quem é o teu inimigo e use a arma certa e você será bem-sucedida. Amém? Eu te espero para o próximo episódio. É tempo de florescer.